Vamos dar sequência aqui. O tema da mensagem de hoje, o tema dessa pregação é em obras, a vida diante de Deus. Em obras, a vida diante de Deus. Irmãos, nós estamos quase na metade da exposição da carta de Paulo aos Filipenses, que nós nos propomos de fazer. Estamos quase na metade dessa série que chamamos de Alegrai-vos, descobrindo a alegria em sua jornada de fé, sua jornada de vida, descobrindo a alegria na sua vida. A carta aos Filipenses é a carta da alegria, e nós queremos aprender aqui com Paulo como descobrir a alegria na nossa caminhada. E essa é a sexta mensagem dessa série. E está sendo muito edificante. Se você perdeu alguma dessas mensagens, não veio ao culto, ou algum domingo você teve um compromisso, você pode vê-las de novo, porque elas estão no nosso canal no YouTube. Todas as pregações que são feitas aqui estão lá, você pode ouvir de novo. É só você procurar lá em Igreja Luterana Fé e Vida no YouTube, você vai achar o nosso canal, você aperta lá no sininho, curte, e você pode rever as mensagens, estão sendo muito edificantes, ok? Para você ter o todo dessa experiência de entender o livro. O trecho base que nós vamos pregar hoje, se você está com a Bíblia física, você já pode abrir Filipenses 2, de 12 a 18. Mas se você está no celular, pode esperar um pouquinho, porque eu ainda vou falar alguma coisinha antes de nós fazer a leitura. Mas acha lá, para não gastar toda a bateria, daí você desliga, e daqui a pouco você vem de volta. Eu aviso você, tá? Filipenses 2, de 12 a 18. Esse é o texto aí que nós vamos expor hoje. O tema dessa mensagem de hoje, da série, é Alegrai-vos, descobrindo a alegria na sua jornada. Mas o tema da pregação de hoje, a partir desse texto que nós vamos ler daqui a pouco, é em obras, como eu disse, a vida diante de Deus. A vida diante de Deus é uma vida em obras, em construção, para vocês não confundirem com boas obras, em construção constante. Em obras, não sei, mas acredito que quase todo mundo aqui, talvez os mais novos não estiveram à frente, mas viram isso acontecer. Talvez todos aqui já tiveram alguma experiência com reforma. Você já teve alguma experiência com reforma? Alguma experiência com construção? Quando você compra um terreno e vai construir, é uma experiência interessante. Mas quando você faz uma reforma, você está morando no local da reforma. É outra experiência, diferente. Então não sei se você já teve essa experiência de construir e estar morando no lugar que a construção está rolando. Essa experiência da reforma, ela é uma mescla de expectativa, de alegria por aquilo que está sendo construído, aquela vontade de ver o negócio pronto e usufruir da reforma e daquilo que você almejou fazer, você vê o projeto, o negócio está andando. Então é uma mescla de expectativa e alegria com o que está acontecendo, mas também uma mescla com frustração, com tristeza. Por um lado, você olha para frente e visualiza a obra já acabada, e como vai ser muito legal você usufruir daquilo. Mas por outro lado, quando você olha para o presente, para o momento que a obra está acontecendo, você dá uma entristecida. É um caos, bagunça, poeira, sujeira, coisas fora do lugar. E você tem que viver com aquilo ali, enquanto o processo está acontecendo, não é assim? E aí você pode se frustrar momentaneamente. Eu lembro que quando a gente resolveu fazer um segundo piso em cima da garagem da nossa casa, a casa já foi uma reforma, a garagem já foi uma reforma, nós fomos lá de fora, não incomodou muito. Aí nós resolvemos fazer um segundo piso em cima da garagem, eu queria fazer um quarto extra para as visitas, um escritório lá para mim e tal.
E aí a gente contratou um amigo meu, muito bom pedreiro e tal, e aí ele foi construindo e a gente na fase da euforia, estava legal, dava transtorno, sujeira, poeira dentro de casa. Mas chegou um momento que ele precisava destelhar uma parte da casa, porque ele precisava jogar essa reforma para cima do telhado. Previsão de sem chuva, estava maravilhoso, céu azul, e ele destelhou e achou que não ia chover. E no meio da noite deu uma bomba d'água, ele não tinha feito nenhuma proteção. Ele veio tentar proteger, não adiantou nada. E aí a chuva toda, que agora não tinha telhado numa parte, vazou para cima da laje da minha casa. Então você sabe que se a água fica na laje, depois ela infiltra na laje, depois que ela infiltra na laje, ela pinga dentro de casa, na sala inteira e na cozinha, porque era a cozinha americana que conhece a minha casa. E só que não choveu, aquele dia choveu muito. Irmãos, o azar é que choveu 3 dias muito. Irmãos, por 14 dias pingou água na minha casa. Tinha lona preta na sala inteira, para não destruir os móveis, caneca para tudo que é lado. A gente tentava secar o teto, não parava de pingar, estava na laje, não tinha o que fazer. 14 dias. Isso é obras. Né? E a nossa vida em Cristo, a vida na fé que nós temos diante desse Deus maravilhoso que nos salvou em Jesus Cristo, é assim, gente. A nossa vida, ela está em obras. A nossa vida com Jesus, ela está em transformação. Está no processo. Não é uma obra concluída. A minha vida não é, a sua vida não é. De nenhum cristão é uma obra concluída. Ela está acontecendo diante de Deus e das pessoas que nos observam. E nós vivemos esse misto também nessa obra de Deus em nossas vidas. De euforia e às vezes de frustração. A boa notícia para você, esposa, viu, esposa? Noiva, namorada. A boa notícia para você, marido, noivo, namorado. Para você, irmão, irmã, pai, mãe, a boa notícia é que nós estamos em obras. Não chuta o balde, não pira o cabeção, nós estamos em obras. Calma, amém? Essa é a boa notícia. Nós estamos sendo transformados. Uma coisa boa está a caminho. Vai valer a pena, amém? João, 1 João, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2, ele diz que nós ainda não somos aquilo que haveremos de ser. Viu, irmã? Está brava com o irmão? Calma, nós estamos no processo. Nós ainda não somos o que haveremos de ser, mas você ainda vai usufruir disso ainda, nessa vida. Não toda a beleza, mas uma parte sim. Então a boa notícia é que nós estamos em obra. Amém? Amém. Deus está agindo. A má notícia é que nós estamos em obra. Você está entendendo? Dá trabalho, gente. Transtorno, raiva às vezes. Faz poeira. Causa dificuldades, imprevistos. Mas essa é a real situação de todo salvo, de todo crente, de todo escolhido, eleito do Senhor. Você está em obras. Estamos em transformação, em mudança. Somos uma obra inacabada. E nesse sentido, Raul Seixas tinha razão. Porque ele dizia que nós somos uma metamorfose ambulante, né? Não tem essa canção? A irmã gosta, né? Nesse sentido, ele tinha razão, porque o ser humano é uma metamorfose ambulante. Aí o cristão, de uma certa maneira, também, porque nós estamos em transformação constante naquilo que haveremos de ser plenamente um dia. Na visão bíblica, na visão cristã, o homem, dentro do campo da filosofia ou da teologia, o homem, o ser humano, na teologia é chamado de uma gloriosa ruína. É assim que a Bíblia, a antropologia cristã, a filosofia cristã, olha para o ser humano e olha para o homem e não acha que ele é só um número, que ele é um animal racional, um ser social ou só um CPF. Não, a Bíblia olha para o homem e nós vemos que ela ensina que o homem é uma gloriosa ruína. O que é uma gloriosa ruína? É algo que já foi muito belo,
e glorioso, mas está em ruínas por causa do pecado. Isso é todo ser humano. Algo muito belo, maravilhoso, tremendo que Deus fez. Só que por causa do pecado está em ruínas. Nós somos como um prédio em escombros após um terremoto do pecado. Você já viu? Ou aqueles prédios de guerra ou de terremoto? Assim somos nós. Ou assim nós chegamos a Cristo. Como um prédio em escombros. A outra boa notícia é que Jesus veio para restaurar, amém? Uma das facetas da sua missão, da sua vinda à terra, é restaurar todas as coisas que foram abaladas pelo terremoto chamado pecado. Então Jesus veio para restaurar. Jesus veio para devolver a glória que foi arruinada. E quando eu e você recebemos a Cristo em nosso coração, como Senhor e Salvador das nossas vidas, a Bíblia diz que uma boa obra se inicia nas nossas vidas. E é uma obra de reforma, é uma obra de restauração. Deus está, nesse exato momento, trabalhando nos escombros da minha e da sua vida. Removendo entulho, removendo tranqueiro, reerguendo paredes. E no início dessa carta que nós estamos expondo aqui nas pregações, Filipenses capítulo 1, versículo 6, que já foi pregado sobre esse texto, mas eu quero relembrar os irmãos. Filipenses 1, 6 diz o seguinte: Paulo está falando para a igreja de Filipe: eu estou certo disso, que aquele que começou boa obra em vós irá aperfeiçoá-la até o dia de Cristo Jesus. Amém? Amém. As nossas vidas estão em obras. Amém? Amém. Mas a promessa é que Jesus, ele sempre chega ao fim dos seus projetos. Ele nunca deixa um projeto pela metade. Isso nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Amém? O que ele pretende com essa obra em nossas vidas, que ele vai levar até o fim? Romanos 8, 29 nos diz que obra é essa e o que Jesus, o que Deus pretende com essa obra nas nossas vidas, que se iniciou com o dia que nós decidimos seguir Jesus e andar com Ele. Romanos 8, 29 diz: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Amém? Vou repetir para você. Pois aqueles a quem Deus de antemão conheceu, também os escolheu, também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Deus está realizando uma obra nas nossas vidas, dia e noite, por meio de circunstâncias diversas, para nos fazer mais parecidos com Jesus. Esse é o objetivo de Deus antes da fundação do mundo. Amém? Ele está trabalhando nas nossas vidas e Ele quer te fazer mais parecido com o seu Filho, no caráter dele, nas virtudes dele, nas ações dele. É isso que Deus e o Espírito Santo estão incessantemente trabalhando para que aconteça. E essa boa obra está em curso em nossas vidas. Com isso em mente, então podemos entender melhor os versos que nós vamos ler agora. Agora você liga o celular em Filipenses 2, do 12 ao 18. Com isso em mente da obra que nós somos diante de Deus e das pessoas que nos observam, vamos ler este texto. Filipenses 2, 12. Assim, meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e temor, porque é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei, pois, as coisas sem queixas e sem discórdia, sem murmuração, sem contenda, para que vos torneis filhos de Deus, irrepreensíveis, sinceros e íntegros, no meio de uma geração corrupta e perversa, na qual resplandeceis como luminares, como luzeiros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo
eu tenha motivo de me orgulhar do fato de que não foi em vão que corri ou trabalhei. Contudo, ainda que eu seja derramado como libação sobre o sacrifício e o serviço da vossa fé, alegro-me e me congratulo com todos vós. E também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Irmãos, esse texto, esses versículos que eu acabei de ler, eles falam daquilo que a Bíblia chama de santificação. O tema central desses versículos é a obra santificadora do Espírito Santo nas nossas vidas. É aquilo que está acontecendo nesse momento, se você pertence a Cristo. O versículo-chave desse texto é o versículo 12, é o primeiro que eu li, que diz assim: meus amados, como sempre obedecestes, não somente na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A vida vivida de modo digno do Evangelho de Cristo, pregação que já fizemos aqui, é uma vida consagrada a Deus. É uma vida vivida em santificação. Quer descobrir e quer desfrutar da alegria, da felicidade plena na jornada da sua vida? Então você precisa santificar-se. Então você precisa sujeitar-se ao agir transformador do Espírito Santo de Deus que já habita em você, se você é um salvo, um seguidor de Cristo. 1 Tessalonicenses 4:3 diz o seguinte: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. A vontade de Deus é nos santificar. E é isso que Ele está realizando. E é sobre esse tema da santificação que está nesse texto que nós lemos que eu quero falar com você. O objetivo de toda a pregação expositiva é achar o tema central e desenvolvê-lo, e não usar o texto para outros pretextos. A santificação, então, é a reforma, essa que é aquele misto de sentimentos. A santificação é essa reforma realizada pelo Espírito Santo em nós. É essa obra de transformação de vida, transformação de caráter, transformação de virtudes, transformação de ser humano. O versículo 12 começa com um assim. Em algumas traduções pode ser que comece com um portanto. Isso significa que nós não podemos pegar esse texto e interpretá-lo de qualquer maneira, porque esse assim ou esse portanto está jogando para os textos anteriores e dizendo: os textos anteriores dão significado para esse texto que nós acabamos de ler. Então, esse assim mostra que tem algo importante, que não pode ser negligenciado, para que eu e você aprendamos e venhamos a desenvolver a salvação com temor e tremor. O assim mostra que os versos de 5 a 11, principalmente, influenciam os próximos, e esse texto que nós lemos agora é como se fosse uma aplicação, porque Paulo vai falar de obediência e de humildade, vai dar o exemplo de como Cristo é o exemplo de humildade e de obediência, e então agora Paulo vai fazer uma aplicação do exemplo de Cristo nas nossas vidas. Então esse texto que nós lemos é uma aplicação da teologia, do conteúdo dos textos que vêm anteriormente. O apóstolo quis dizer, com esses versículos e começando por esse assim, ele quis dizer: olha, partindo do fato de que Jesus, por meio de sua obediência irrestrita e voluntária, nos deixou um exemplo a seguir, então desenvolvamos a nossa salvação a partir desse exemplo. A salvação não é desenvolvida a revelia, não é mirando algum coach, algum guru, ou até mesmo alguém aí bem sucedido. Não, você mira o Filho de Deus. O desenvolvimento da sua salvação é tendo Jesus como modelo.
a ser seguido. Ele é o alvo da reforma em nossas vidas. O oleiro, que é Deus, está trabalhando na massa, no barro, que é as nossas vidas, olhando para o retrato. Não o retrato, olhando para o próprio Filho, que está ali na Trindade. Ele olha para Jesus e trabalha no barro, que é as nossas vidas. Amém? Porque Ele quer que nós sejamos a semelhança do seu Filho. Irmãos, a nossa vida, ela é um canteiro de obras divinas. Lembre disso. Nossa vida é um canteiro de obras divinas. E sobre a vida em obras diante de Deus, que é o mesmo que o versículo 12 diz de desenvolvermos a nossa salvação, sobre isso eu quero salientar aqui alguns pontos nessa mensagem. Primeiro ponto, sobre essa obra de Deus em nossas vidas, sobre o desenvolvimento da salvação. Primeiro, há uma ação humana nesse processo. Tem algo aí que é nossa parte nessa obra que está acontecendo. O versículo 2 diz: versículo 12, desculpa. Diz: desenvolvei a vossa salvação. É uma ordem. Paulo está falando para a igreja, para os irmãos, que eles precisam desempenhar uma ação de desenvolver a salvação. Sobre isso, nós precisamos esclarecer, para nós não desdizer ou aquilo que nós ensinamos aqui, que nós acreditamos. A salvação do homem, a salvação da minha vida, da sua vida, dos nossos pecados, para a gente viver eternamente com Deus, a salvação, ela é obra exclusiva de Deus. Efésios 2:8 diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso é um presente de Deus. Ou seja, a salvação é um dom, é um presente, nós recebemos gratuitamente, sem que tivéssemos feito nada para receber, é imerecido. A salvação é obra exclusiva de Deus. De certa forma, a salvação que Jesus conquistou na cruz por nós, de certa forma, essa salvação que é obra exclusiva de Deus, ela é passada, o que chamam de 3 tempos da salvação, já falamos sobre isso aqui. Ela é passada, essa salvação, gente, ela já aconteceu. Ela já aconteceu quando Jesus veio à terra e morreu por nós na cruz. Nós fomos salvos. Jesus morrendo na cruz, nós fomos salvos da culpa dos nossos pecados. Se o problema da culpa dos nossos pecados não fosse resolvido, então toda a humanidade ia perecer no inferno. Mas Jesus veio para resolver o problema da culpa. Ele já nos salvou no passado. E a Bíblia chama isso de novo nascimento. A Bíblia chama isso de regeneração. O novo nascimento, a regeneração, já aconteceu na sua vida em algum momento, no passado. A não ser que esteja acontecendo nesse momento. Você que nos assiste, você que está aqui na igreja, você está entendendo que Jesus é Deus e que você precisa andar com Ele. Mas se não, aconteceu em algum momento no passado da sua vida. E em Cristo aconteceu lá na cruz. Mas também essa salvação que Deus realiza, ela também de alguma maneira ela é presente. Ela aconteceu no passado, mas ela também está acontecendo no presente. No passado fomos salvos da culpa dos nossos pecados. No presente nós estamos sendo salvos do poder do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós não somos mais obrigados a pecar, por mais que sejamos pecadores. O pecado não tem mais domínio sobre nós, diz Romanos 8. Então Jesus, no presente, está nos liberando dessa força de que nós acabamos fazendo mal, aquilo que a gente não queria fazer. E a Bíblia chama isso de santificação, que é o que está acontecendo nesse momento, a obra de Deus. E, de alguma maneira, também a salvação ela é futura. Ela aconteceu no passado, regeneração, quando nascemos de novo, ela está acontecendo no presente, nesse exato momento, e vai continuar acontecendo sempre no presente da nossa vida, que é a santificação, mas ela também vai acontecer no futuro, quando nós seremos salvos da presença do pecado. Quando Deus vai nos tirar da presença do pecado, nós seremos levados a um novo céu e nova terra, e nesse local nunca mais terá pecado, nunca mais terá dor, nunca mais terá sofrimento, porque não vai mais existir corrupção, terremoto, pecado. Mas isso é uma salvação futura que ainda não aconteceu, e a Bíblia chama isso de glorificação.
Mas é sobre o tema da salvação presente, a santificação, que se trata esse trecho. Esse trecho não fala da regeneração e não fala da glorificação. Esse trecho, quando diz para desenvolver a salvação, está falando da santificação. Todos os 3 estágios, passado, presente e futuro, regeneração, santificação e glorificação, todos os 3 estágios da salvação são realizados por Deus. É Deus quem salva. É obra dele. A regeneração e a glorificação, passado e o futuro, é obra exclusiva de Deus. Só Deus faz. Nós não participamos. Mas a santificação, que é o momento que nós vivemos com Cristo nessa terra, essa exige cooperação humana. Nós temos ações a serem realizadas. Paulo diz que a gente tem que desenvolver. A gente tem que levar à plenitude essa salvação. É quando você acorda de manhã e olha no espelho e diz: olha, pela Bíblia eu sei que eu estou sendo transformado de glória em glória, de momento a momento, à semelhança de Cristo. E você olha no espelho e diz: hoje não vai ser diferente. Deus vai usar situações, Ele está obrando. Existe isso? Ele está obrando na minha vida, Ele está trabalhando. Amém? Na minha vida, o carpinteiro está agindo. Então está acontecendo. E você olha e diz: hoje não vai ser diferente. Jesus vai trabalhar na minha vida nesse dia para que eu seja mais parecido com Jesus. E eu preciso cooperar com o agir do Espírito Santo. E eu vou buscar agir para ser semelhante a Jesus, para tentar pensar como Jesus pensaria, agir como Jesus agiria, amar como Jesus amaria. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O que todos nós precisamos saber, gente, sobre a obra de santificação que o Espírito Santo de Deus e que Deus está realizando nas nossas vidas, que somos salvos em Cristo, é que o processo de santificação é um processo lento. Não é toque de caixa. Não é uma questão de contratar mais pedreiro e de você ter recurso, não é. A santificação é um processo lento. A santificação começa na conversão, na regeneração, no dia que você entrega a sua vida para Jesus, e ela só vai terminar no dia que Jesus buscar você, vivo ou morto, que se chama glorificação, quando nós seremos transformados para habitar novo céu e nova terra. Então a santificação, ela começa no novo nascimento e termina na glorificação. É um processo que acontece ao longo de toda a vida. Não acontece tudo num dia, não acontece tudo num mês. É um processo que leva uma vida toda. Dá para se dizer que a regeneração e até a glorificação é como o elevador. Quando você entra num prédio, você chama o elevador e quando você entra nele, você vai, né? Isso é a regeneração, o novo nascimento. Quando você entrega sua vida para Jesus, você nasce de novo. Você foi salvo. Você entrou no elevador e o negócio aconteceu. Você está salvo. O elevador. A glorificação também vai ser, um piscar de olhos. É obra que só Deus faz. Rápida. Mas a santificação não é subir não é o prédio pelo elevador. A santificação é subir o prédio pelas escadas. E é um prédio alto. Passo a passo, degrau a degrau, escada a escada. Então, é um processo lento. A primeira coisa que você precisa saber sobre a santificação. A segunda coisa é que não é obra nossa. É obra do Espírito Santo. Ele é o Espírito santificador. Ele é santo. É o santificador e por isso que ele foi enviado. Para já ir nos preparando para nós habitarmos o novo céu e nova terra. Do jeito que nós estamos, nós não podemos entrar lá. Então ele já está trabalhando. Não vai se concluir nessa vida. Mas quando Jesus voltar, ele vai energizar, né? Ele vai fazer o negocinho da barra de energia completa, instantaneamente, aonde você está no processo, ok? Mas não é obra nossa, é do Espírito Santo. Mas a cooperação, a obra não é nossa, não é nós que nos santificamos, é o Espírito que nos santifica, é Deus quem nos salva, é Ele quem faz. Mas nós cooperamos na obra da santificação.
E pelo fato de nós podermos cooperar, significa que essa obra pode piorar ou melhorar. Se você é alguém que temente a Deus, que busca a Deus, né? Você pode acelerar o processo. Aquilo que você ainda não é, pode começar a dar uns vislumbres mais rápido. Mas se você não se abre para o agir do Espírito Santo, se você não coopera com a obra de santificação, ela se torna mais lenta, demorada. Os frutos não aparecem. O versículo 13 é como se Paulo fizesse um adendo, porque ele está falando da santificação, para nós desenvolver, e o versículo 13 agora ele vai fazer um adendo a essa ideia da santificação. Ele fala no versículo 13, que não está projetado aí, mas você pode acompanhar aí na Bíblia, porque é Deus quem produz em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então ele fala de desenvolver a salvação com temor e tremor, e depois no versículo 13 ele diz que é Deus quem produz em nós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. A gente usa esses versículos e força, né, é Deus quem produz em nós para mudar a cabeça do marido, não é isso. Esse versículo está falando da obra de santificação, daquilo que Deus está realizando em nossas vidas, e que nós por nós mesmos não desejaríamos. A santificação só acontece porque Deus muda a nossa vontade, porque Deus influencia o nosso querer, porque Deus ordena os nossos afetos. Então, a santificação em nossas vidas só é possível porque Deus é quem efetua em nós tanto o querer como o realizar. Nós cooperamos, mas não depende de nós. Não está sobre os nossos ombros. A vontade para obedecer, a disposição para se santificar, é Deus quem dá. Dá mediante comunhão com Ele. Dá mediante interesse, busca sua, estando com Deus. Ele dá. Então a gente só coopera. É como uma torradeira. A torradeira não pode fazer pão torrado se não estiver ligado na tomada. A torradeira faz o pão torrado, mas ela não faz se ela não receber a energia, se não estiver na tomada. Você está entendendo? Como que é o agir de Deus sobre a nossa vontade para que a gente deseje a santificação? É como uma torradeira. É como o ferro elétrico. Ele não passa roupa. É ele que passa roupa, mas ele não vai passar roupa se não estiver ligado na tomada. É Deus quem efetua em nós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Se dependesse de nós a santificação, aquele ditado seria verdadeiro: pau que nasce torto, morre torto. Se dependesse de nós as mudanças, a transformação, esse ditado seria verdadeiro. E muita gente acha que é verdadeiro, eu não acho que ele é verdadeiro. Mas se dependesse de nós, ele seria verdadeiro. Pau que morre torto, nasce torto. Morre torto. Ou eu troquei tudo agora, não sei. Pau que nasce torto, morre torto. Mas porque não depende de nós, e porque Jesus veio à terra para redimir e endireitar todas as coisas que foram corrompidas pelo pecado, e porque Jesus é carpinteiro, pau que nasce torto não precisa morrer torto. Jesus pode endireitar. Amém? Amém. O poder de fazer aquilo que agrada a Deus vem de Deus. O poder de sermos bons funcionários, bons patrões, bons filhos, bons pais, bons maridos, boas esposas, boas pessoas, não vem de nós, vem de Deus. O poder de você morrer pela sua esposa, de você amar o próximo como a si mesmo, de se submeter ao marido, o poder de sofrer por Cristo, vem de Deus. Nós cooperamos com o desenvolvimento da salvação, pelo agir de Deus sobre a nossa vontade. Então lembra, temos papel ativo na santificação. Santificação não acontece passivamente, não acontece naturalmente, não acontece com anos de igreja, não. Viver de modo digno do Evangelho exige luta, exige empenho, Senhor, atitude, ação sua. Opa. Então, precisa uma ação intencional, precisamos ser obedientes, precisa ter temor e temor.
E aí eu entro no segundo ponto que eu quero destacar para vocês sobre essa obra de Deus que está acontecendo nas nossas vidas, chamada santificação. Precisa disposição de obedecer. Ao olharmos para Jesus no texto anterior, lembra o assim importante? Ao olharmos para Jesus no texto anterior, fica evidente que a obediência de Cristo e a sua humildade são fundamentais. A obediência e a humildade de Cristo são gritantes no texto anterior, daquilo que nós devemos imitar, seguir. Deus está trabalhando em nós, transformando-nos, limpando os entulhos, mas é fundamental existir em nós uma disposição de obedecer. Caso contrário, a reforma trava, fica lenta, com pouco progresso. O versículo 8 ainda da perícope anterior diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte. Jesus foi obediente, gente, do início ao fim. Não houve um momento, um segundo na vida de Jesus em que ele não foi obediente. Não existe. A todo tempo ele submeteu-se à vontade do Pai, mesmo diante de circunstâncias desfavoráveis, difíceis e injustas, como a cruz, porque ele foi obediente até a morte de cruz. E assim precisamos ser nós também, obedientes, dispostos a obedecer, custe o que custar, do início ao fim. Versículo 12, Paulo então exorta os filipenses a obedecer os seus ensinos, não só quando ele estava presente. E quando Paulo estava presente, os irmãos lá, em função da presença de Paulo ali, o seu apostolado, eles eram muito obedientes. Agora Paulo está conclamando eles a serem mais obedientes ainda, não obedecerem só quando ele estava presente, mas muito mais agora na minha ausência, porque Paulo está preso e não pode estar com eles. Muito mais agora na minha ausência. Muitos cristãos são assim, obedientes só quando são vistos, só para agradar o pastor, só para agradar o pai, a mãe, o chefe. Infelizmente tem muitas pessoas que é assim, aparentam o cristianismo, então ele é uma pessoa que obedece os ensinamentos só diante dos outros ou de outros cristãos, mas quando ninguém está vendo, que é ali que se revela o caráter mesmo, quando ninguém está vendo, desobedecem, ignoram os ensinos de Deus, fazem aquilo que Deus desaprova. Se esse é seu caso, meu irmão, minha irmã, você vai continuar uma ruína, você vai continuar um caco. Se você só obedece para agradar os homens ou para aparentar, você vai continuar ruína, não vai ser restaurado glória nenhuma em sua vida, permanecerá um caco, frustrado e frustrando a muitos. Tem ainda aqueles cristãos, crentes, que escolhem o que obedecer. Tem aqueles que só obedecem na frente dos outros, mas quando não está à frente de outros cristãos, pica fundo. Mas também tem aqueles que escolhem o que vai obedecer. Lê na Bíblia aquelas coisas que são bacanas, que convém e tal, aí você obedece. Mas quando é alguma coisa que exige um sacrifício, que envolve sofrer por Cristo, uma perda, então essas pessoas não se submetem e não querem obedecer. Que é o tipo caso do movimento de desigrejados. Estão desigrejados, talvez, alguns, sim, que tiveram frustrações dentro da igreja. A igreja não é um local perfeito, porque todo mundo está em obras, né? E aí, em função disso, escolheu não mais congregar. Mas a Bíblia ela é muito enfática em que é um mandamento que nós devemos congregar. Então, nesse momento, as pessoas escolhem ignorar esse mandamento de congregar. Muitas pessoas são assim, elas escolhem o que vão obedecer. Aquilo que convém obedece, e o que não convém não obedece. Quem escolhe o que obedecer na palavra de Deus
não está seguindo Jesus. Está seguindo a si mesmo. Está adorando a si mesmo. Não vai chegar no céu assim. Porque não é a Cristo que está seguindo. Então, meu irmão, cuidado para não chegar em lugar nenhum. Para desenvolver a salvação é imprescindível a disposição de obedecer. Terceiro, estou lá já? Não, vamos lá. Terceiro, sobre a obra de Deus em nossas vidas, é necessário um coração reverente, um coração respeitoso a Deus, a Jesus, a sua palavra, a igreja dele. Nós precisamos de um coração reverente para que essa obra de santificação se desenvolva plenamente, para que ela flua. O versículo 12 diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Com temor e tremor. Quanto mais avançado a obra de Deus em nossas vidas, quanto mais degraus você já subiu nesse prédio da santificação, maior deve ser a sua reverência e o seu respeito por Deus, pela sua palavra. Mais temor e tremor deve existir em nossos corações, em nossas vidas. Temor de pecado, desejo de viver uma vida que agrade a Deus. Mas, atenção no que eu vou falar aqui para você. O desenvolvimento da salvação produz reverência, não relaxamento. O desenvolvimento da salvação, da santificação, da obra do Espírito de Deus em nossas vidas, produz reverência, não relaxamento. Por isso que Paulo diz que precisa ser feito com temor e tremor, porque a santificação não é pouca coisa. Quando Paulo diz que deve ser feito com temor e tremor, é porque é uma coisa importantíssima. Se você está relaxando na sua vida com Deus, na caminhada cristã, na comunhão dos santos, no apego à palavra, na sua vida de oração, em obediência aos mandamentos, no desejo de agradar o Mestre, se você está relaxando, eu aconselho você a dar uma olhada na sua vida, porque talvez você tomou algum caminho diferente do caminho da santificação. Porque a santificação produz reverência. Talvez você tomou o caminho da autonomia, da religiosidade, do moralismo, do legalismo. Isso te fez um irreverente, um desleixado, um descuidado. Cuidado! Depois da regeneração que Jesus conquistou na cruz e que aconteceu em algum momento no passado da sua vida, se você é um seguidor de Cristo, depois da regeneração, o novo nascimento, só tem um jeito de chegar na glorificação. Só tem um jeito, só tem um caminho a ser trilhado, que é o caminho da santificação. É só a santificação que vai te levar à glorificação. Infelizmente, as pessoas hoje não tremem mais na presença de Deus. E quando muito, tem apenas um fraco temor a Ele. Infelizmente. Não sei se você já ouviu falar do famoso sermão de um famoso teólogo chamado Jonathan Edwards. O famoso sermão dele chama-se Pecadores nas Mãos de um Deus Irado. Esse homem pregou esse sermão em 1700. A história conta que enquanto ele pregava esse sermão, que o título era Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, as pessoas tinham tamanha noção dos seus pecados que elas se agarravam na cadeira, que elas gritavam pedindo misericórdia, porque elas estavam enxergando o inferno diante da revelação dos seus pecados. E então elas corriam a Deus, que é o único que pode salvar as pessoas dos pecados. Foi no primeiro grande despertamento, avivamento que aconteceu nos Estados Unidos. Essa pregação
Não ia fazer diferença nenhuma nos dias de hoje. Vivemos numa geração extremamente complacente e desinteressada com Deus, com as suas coisas, com o seu reino. Atenção, santificação produz reverência, não relaxamento. É com tremor e temor. Paulo faz aí, de novo mais um adendo. Antes eu falei do outro adendo, na verdade o adendo é esse. O versículo 13 era só um complemento, mas esse é um adendo, que é de fato um acréscimo. E Paulo está falando de santificação. Eu confundi aqui na pregação. Eu acho que você entendeu também do mesmo jeito. Então, Paulo fazendo esse acréscimo importante sobre o desenvolvimento da salvação, ele vai dizer que é para nós fazermos todas as coisas sem queixas e sem discórdias. Desenvolva a salvação. O Espírito Santificador está na vida de vocês. Ele é que vai atuar na vida de vocês para vocês serem mais parecidos com Jesus. E sendo assim, vocês vão encontrar a felicidade e a alegria plena de viver, ainda nessa terra. Mas, façam tudo sem queixas e sem discórdias. Não é que Paulo está falando de um assunto, agora Paulo é esquizofrênico, começou a falar de outro assunto. Ele está falando do mesmo assunto. Santificação não diz respeito apenas a ações corretas, ou apenas a obediência a Deus nua e crua. Porque é possível se obedecer a Deus sem ser verdadeiro. É possível obedecer a Deus sem que você seja íntegro, sem que você seja honesto. 1 Coríntios 13:3 diz que é possível que você até doe todos os seus bens aos pobres e entregue o seu corpo em sacrifício. Se não houver amor, nada será. Então o versículo 14 nos ensina que não apenas o que fazemos importa nessa cooperação na santificação, mas também o modo, mas também a maneira que nós fazemos importa. Nós cooperamos. Então não é também de qualquer maneira. O modo também importa, Paulo está dizendo. Nós precisamos fazer as coisas de boa vontade. Nós precisamos fazer sem ficar reclamando ou contendendo, porque reclamar e contender não combina com o Cristo que negou a si mesmo e foi obediente até a cruz, que é o modelo que nós temos para seguir na santificação, porque ele não reclamou e ele não contendeu. Irmãos, a parada é difícil nesse sentido, eu sei, não é fácil não. O nosso coração é peludo. Não é fácil. Como não murmurar? Como não ser um reclamão e um briguento? Versículo 5, versículo 7 nos diz: tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Clama. Diz Deus, eu sou um briguento. Deus, eu sou um reclamão. Eu não sei fazer as coisas de boa vontade. Deus, se depender de mim, eu vou continuar sendo um briguento e um reclamão. Me ajuda, Santo Espírito. Gera em mim esse sentimento que tinha em Jesus, que levou ele até a cruz sem reclamar. O que ele suportou, eu jamais suportaria, e ele suportou sem reclamar, sem contender. Me ajuda. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. Versículo 7, nega a si mesmo, esvazie-se, assuma a forma de servo. Jesus fez tudo sem murmurar, gente. Ele fez desse jeito para nos salvar, para nos ajudar, para nos tirar do atoleiro. Ele fez acima de tudo. Ele amava muito, ama muito o Pai. Amém? Bom, então fica aí a dica. Não só a ação, mas a motivação, a maneira também importa. E quarto e último momento dessa pregação, por que precisamos desenvolver a salvação? Fomos salvos. Por que precisamos desenvolver? Bem que Deus podia ter, já deixado nós prontinho na fita. Por que precisamos desenvolver a salvação? Fomos salvos, mas agora eu preciso desenvolver a salvação, o presente que foi me dado. Eu preciso desenvolvê-lo até a glorificação. Não sou eu que faço, eu coopero, é a obra do Espírito Santo. Ainda bem. Amém? Isso é graça. Mas por quê?
para que nós não venhamos ser parte do problema, gente, mas parte da solução. Paulo diz que o nosso mundo, que a sociedade humana é corrompida, é perversa. Versículo 15 fala isso. É perversa, é corrompida. Essa sociedade está moral e espiritualmente em trevas, perdidos. Quando desenvolvemos a nossa salvação, tornamos-nos luzeiros no mundo que está em trevas, no mundo que está corrompido, que perdeu o rumo e que não vai conseguir se encontrar sozinho. Quando nós desenvolvemos a nossa salvação, que é a obra de Deus e acontece diante dele, mas também diante das pessoas que nos observam, nós nos tornamos como os luzeiros no mundo. Nós nos tornamos como tochas vivas na escuridão, como estrelas guias em meio às trevas desse mundo onde as pessoas podem caminhar em direção à luz. Amém? Ao caminho certo. Para que desenvolver a salvação? O próprio Paulo diz. Paulo responde: para que desenvolver a salvação? Para sermos irrepreensíveis, acima das críticas, alguém de reputação elevada, para sermos sinceros, ou seja, íntegros, honestos, verdadeiros. As pessoas não têm nada de que falar de nós. Inculpáveis, sem culpa, sem dolo, sem mancha, com bons antecedentes. Essa vida é uma vida como uma tocha, como um luzeiro, um neon no meio das trevas, apontando o caminho para o Salvador, para a solução. Se não formos assim, se não vivermos assim, versículo 16 diz que a palavra viva, o Evangelho, será inútil. E Paulo, ele deseja que não tenha sido inútil ele ter pregado o Evangelho para os filipenses. Por isso que ele espera que eles desenvolvam a salvação e então tenham essas características e sejam luzeiros no meio de uma geração perversa e corrupta. Se não formos assim, o Evangelho vai ser desacreditado, rejeitado e pisado. Porque se Deus fizesse um plim-pim-pim e você estivesse pronto, as pessoas não vão ver o processo, não vão ver as coisas acontecendo na sua vida, a mudança de vida, a transformação de caráter, o marido que se tornou um marido melhor, a esposa que é uma esposa melhor, o filho que se tornou obediente, o aluno desleixado que agora é um aluno que busca ter boas notas, que abandona as falsas companhias, que se interessa, que ajuda em casa, o cristão que procura fazer as coisas que sabe que agrada a Deus, que abandona aquilo que não deve ser feito. E as pessoas estão te observando. As pessoas sabiam que você tinha um coração peludo, que era todo errado, mas agora as pessoas estão vendo a transformação e estão dando glória a Deus. Elas sabem que alguma coisa aconteceu e que isso é obra de Deus, Deus existe. Amém? Então nós somos luzeiros nessa terra ao desenvolvermos a obra da salvação. À medida que a santificação avança, tochas vivas. Irmãos, estamos em obras diante de Deus até o dia que Cristo volte. Quer achar alegria em sua jornada? Quer achar alegria constante na sua vida? Imite a Cristo. Coopere intencionalmente com a santificação de Deus em sua vida. Porque nós já fomos uma obra gloriosa. O pecado nos desfigurou, nos desumanizou. Agora Cristo veio redimir, está nos humanizando e nos fazendo gente de novo. A obra da santificação não é uma obra terrível, ruim, que vai te fazer um careta, não. Vai te fazer humano, vai te fazer feliz, vai te fazer gente. Amém? Amém. E aí você vai encontrar a felicidade e a alegria que você almeja. Santificação é o caminho da felicidade. É a boa vontade de Deus para as nossas vidas. Vamos orar? Quero convidar você a fechar os seus olhos e conversarmos com Deus a respeito disso que você ouviu. Não sei o quanto que você absorveu, não sei o quanto que você entendeu, mas eu sei que você entendeu. Eu sei que o Espírito Santo de Deus falou com você algumas coisas. E eu gostaria que, a respeito dessas algumas coisas, você também falasse com ele, nesse momento de oração.
Pai querido, nós te agradecemos porque o Senhor fala. Te agradecemos porque quando Jesus subiu ao céu, Ele enviou o Espírito Santo de Deus, santificador, que habita em nós. E assim nós não precisamos morrer em nossos pecados nem torto. Assim o Senhor está agindo para transformar as nossas vidas, para mudar a nossa realidade. Deus, nós podemos já usufruir dessas mudanças, que serão plenas quando contigo estarmos, já nessa vida. E assim não mais nos frustrarmos e não mais frustrarmos os outros, mas agora sim termos motivos de alegria para nós mesmos e também para os outros. Deus, que Teu Espírito continue essa boa obra. E que o Senhor nos ajude, Senhor, naquilo que precisamos cooperar, gerando em nós essa disposição de obedecer, de abrir mão do pecado, de ter nojo do pecado, de amar Cristo, Sua palavra, Sua igreja, nos devotarmos a Ele, nos rendermos a Ele, nos separarmos para Ele. Obrigado, Santo Espírito de Deus, pela boa obra que o Senhor já começou e que há de terminar. Obrigado porque já não somos o que éramos e ainda não somos o que haveremos de ser, mas já fomos transformados e continuaremos a ser transformados de glória em glória. Nos rendemos diante de Ti, agradecendo a Sua ação e dizendo que precisamos de Ti, que não damos conta de sermos diferentes e de sermos melhores, porque somos pecadores. Toda vez que a gente quer fazer o bem, a gente descobre que fez o mal, que pisou na bola. É da nossa natureza. Então nos ajuda, Senhor, a agir conforme a nova natureza que foi nos dada na regeneração, a nova vida em Cristo, o novo homem em Cristo, deixando o velho homem para trás e vivendo segundo o novo homem, Deus, frutificando os frutos do Espírito e abandonando as obras da carne. Ajuda-nos, Santo Espírito. Obrigado, Deus, porque o Senhor é fiel. E a obra que o Senhor começou na regeneração, ninguém pode impedir que ela chegue ao fim. E essa é a certeza que nós temos da nossa salvação, passada, presente e futura. Bendizemos a Ti, ó Pai. Aleluia. Amém.